Oi, pessoal. Eu sou a Júlia Branco, cantora e compositora, e esse daqui é o Soltar a Conversa, um bate-papo com pessoas que eu acompanho, que eu admiro e com quem eu quero poder aprofundar um pouquinho a conversa. A minha convidada de hoje, ela é psicanalista e feminista e é a Manuela Xavier. A gente teve uma conversa super especial por aqui, falando sobre diversos assuntos, sobre a culpa, principalmente feminina, sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos entre homens e mulheres em pleno 2020, como que tá isso, né? E a gente também falou bastante, bom, não sei em que momento que você está assistindo a este episódio, mas no momento em que gravamos, hoje, julho de 2020, a gente passa por um momento de enfrentamento de uma pandemia causada pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. Então, tanto eu quanto a Manu gravamos de casa, em isolamento social, e a gente falou também sobre esse período que é principalmente muito desafiador para muitas mulheres. A gente, infelizmente, consegue ver aí os dados de que tivemos um aumento da violência doméstica e várias outras situações que as mulheres passam especificamente nesse momento de isolamento social. Foi uma conversa muito especial, eu espero que vocês gostem, então eu convido todo mundo para soltar a conversa aqui com a gente. Ei, Manu! Olá! Olá, que prazer! Obrigada por ter topado vir para essa conversa. A gente já estava assim se falando sempre da vontade de conversar, de trocar. Fiquei super feliz que você topou. Obrigada. Eu que tô feliz pelo convite. A gente estava nesse flerte há um tempão. Você teve uma importância muito grande. Todo mundo lá do meu Instagram tá cansado de saber que você teve uma importância muito grande nessa travessia dos 30, que eu acho que tem muitas coisas em jogo pra mulher. E acho que o seu disco teve essa função. Então, assim, muito bom poder estar aqui com você agora pra gente conversar. Eu agradeço muito, assim. Aliás, você fez uma coisa super linda, assim, no começo do ano, que você foi falando de várias das músicas do meu disco e de um jeito tão profundo e, enfim, eu fiquei muito emocionada, assim, vendo você falar e a sua percepção e agradeço muito pela troca. Eu também sou sua fã e acompanho sempre o seu conteúdo. Então, assim, ó, adorei esse encontro mesmo. Deu match, deu match. Deu match, deu match. Bom, Manu, eu vou começar perguntando assim, né? A gente tá nessa Beleza. fase bem maluca do mundo, esse 2020 inesperadíssimo, assim. Então, vou começar perguntando se você, como que tá, né? Essa quarentena que já estamos aí hoje em julho, né? 4 meses de quarentena. Como que está sendo esse período para você? Enfim, o que você tem sentido, pensado dessa fase atípica aí do planeta? Então, essa quarentena teve uma função muito transcendental, assim, pra mim, né? Porque eu fui uma das negacionistas no começo, lá no carnaval, tinha gente fantasiado de corona, e eu tava, que corona o quê, gente? Fala sério, a gente tá enfrentando o Bolsonaro, não vai ter corona. O que é corona para nós? E aí, quando eu fui me dando conta da coisa, assim, que é isso, a gente foi se isolando, eu moro sozinha, né, aqui no Rio, os meus pais moram no interior, e aí quando eu fui me dando conta do que era, e de todas as consequências, assim, foi bem rapidamente que foi caindo a ficha. Eu fui ficando assustada, assim, né, com o rumo que a coisa iria tomar. E aí foi sendo um trabalho que eu fui fazendo, ético e político, assim, pra mim, de entender que aquilo era muito sério e que aquilo teria consequências muito sérias, sobretudo para as mulheres. As mulheres eram as que estariam na linha de frente na saúde, as mulheres seriam as que estariam dentro de casa nesse isolamento, dando conta de casa, de criança, de não sei o quê. As mulheres eram as que estariam e estiveram sendo mais agredidas durante a quarentena porque tiveram que se isolar com seus agressores. Então, isso me empreendeu um trabalho que nessa quarentena nasceu meu coletivo de psicólogas, em que a gente presta atendimento gratuito para mulheres, surgiu a ideia e todo o esboço, e todo o esqueleto e os pilares do instituto que eu estou criando para mulheres. Então, a gente tem advogadas, a gente tem assistentes sociais, a gente tem pedagogas, médicas,
tem todo um grupo de mulheres que estão prestando atendimento gratuito a outras mulheres. Então, teve essa função política. E teve uma função política para mim, ou ética para mim, porque eu pude parar e olhar, né, assim, eu tô trabalhando muito mais, mas teve essa função de, assim, de olhar para casa. Eu reformei a minha casa na quarentena, assim, eu enchi de plantas, eu fui, e eu fui vendo, assim, para onde que a gente tá indo, sabe, assim, foi alguma coisa que me obrigou a parar o relógio, assim, e pera, olha, vamos olhar para as coisas, né, assim, então remexeu muita coisa aqui por dentro. Então, acho que foi um exercício importante de fazer essa articulação da responsabilidade que a gente tem lá fora e do cuidado que a gente dá aqui para dentro. Sim, nossa, perfeito. Eu acho que só o simples fato da gente ficar dentro de casa, né? Quem está conseguindo ficar em casa, eu sempre fico fazendo esse recorte, né? Que tem gente que está vivendo como se não houvesse quarentena, o que é uma grande loucura, mas tem gente que precisa mesmo sair e trabalhar, enfim. Mas eu acho que quem tem condições, por mais difícil que seja, né, de ficar em casa, não deixa de ser uma coisa também muito potente, né? Essa coisa de você estar com o seu ambiente e consigo mesmo, assim. Eu fico pensando que tipo de... E acho que você, que é psicanalista e que trabalha o tempo todo com as relações enfim, eu fico imaginando que tipo de transformação que isso vai gerar, né? Nos seres humanos, assim. Que a gente está, de fato... Acho que quando a gente se reencontrar, assim, quem somos nós depois disso tudo, né? Assim, é uma experiência muito forte, eu acho, né? Assim, para todos nós. E deixa, Marcos, quando eu vejo série, eu vejo filme, e aí você vê o filme que foi gravado há muito tempo, a série, e aí eu vejo as pessoas se beijando, se abraçando, aí eu fico, meu Deus, como? Assim, e a máscara, e o corona? Você fica meio eu fico assim também. Estranho. Louco. É estranho ver esse contato, né? Então, assim, eu tenho falado muito disso, né? Vocês têm perguntado como é que vai ser a vida pós-quarentena, o tal do novo normal, pós-pandemia. Que isso vai gerar consequências psíquicas para as pessoas mesmo, né? Porque, assim, a gente já tem visto essa rede de afeto tentar se forjar aí, né, assim, as fronteiras do Tinder que caíram, né, assim, agora você pode flertar com qualquer pessoa. Eu tenho pacientes que estão, por exemplo, lá no Oriente Médio e que estão podendo agora abrir o Zoom, porque antes não tinha Zoom, agora elas estão podendo falar. Então, assim, tá tendo uma abertura que as pessoas estão tentando promover esse laço, né? Sim. Mas, assim, esse laço aqui não é igual o laço aqui, né? Não, é então, diferente. A hora que a gente puder ter esse laço daqui, acho que vai remexer com coisas também, né? Super, super, acredito muito nisso, assim. E, bom, eu quero depois entrar um pouquinho nesse assunto todo, né, de como que especificamente a quarentena tem sido para as mulheres, e eu acho que a gente pode falar de várias coisas, né, dos relacionamentos principalmente, e da violência doméstica do mercado de trabalho, né, tantas coisas, maternidade. Eu tô com várias amigas, assim, que são recém-mães, e é uma grande loucura mesmo. Mas eu queria começar também te perguntando um pouquinho, assim, para quem, de repente, pode estar aqui e não sabe tanto da sua trajetória, assim, que eu acho muito interessante tudo que você compartilha na internet e a forma que você se dirige com relação às mulheres e todo o seu trabalho tão importante, assim, com a psicanálise, com esse recorte do feminismo, né, que eu acho que é algo também muito especial, assim, do seu trabalho. Então, eu queria perguntar um pouquinho, assim, da sua trajetória, como que foi, como que começou, se você puder contar um pouco pra gente aqui. Então, eu sou psicóloga, sou mulher, antes de tudo, sou psicóloga, e aí fui fazendo um caminho acadêmico. Eu tenho muito tesão na área acadêmica, e aí eu formei em psicologia, fiz mestrado, doutorado em psicanálise, fui professora, dei aula na UF, dei aula na Estácio, dei aula em pós-graduação, fiz um seminário meu, e aí eu comecei a enveredar por um caminho, já no doutorado, né, assim, eu comecei a enveredar por um caminho mais da arte, assim, de poder pensar uma psicanálise da vida, assim, né? Uma psicanálise que está na vida, que não está nos livros. E isso a gente
a partir desse novo pensamento, dessa articulação, a gente começa a olhar para essa interseção aí entre subjetividade e cultura, que é a base da psicanálise, né? Foi como Freud desenvolveu a psicanálise justamente nessa interseção. Mas com o tempo a gente tende a pensar em psicanálise e pensar isso, né? O consultório, aquele consultório frio do cara, um homem, geralmente um homem, sentado com um cachimbo anotando as coisas, né? Então, assim, ou com charuto. Essa imagem. E quando a gente pensa em mulheres, e a minha clínica sempre foi majoritariamente feminina, o que é o sofrimento das mulheres? Tem alguma coisa? Eu comecei a me envolver com o feminismo por questões da vida e por questões pessoais, quando eu comecei a me entender, apesar dos meus privilégios, né, de ser branca, classe média, heterossexual, cis, apesar de todos esses privilégios, existe essa condição de ser mulher que me impõe certos desconfortos, sofrimentos, e que eu fui vendo que isso articulava todos nós, né, que isso atravessava todos nós, em diferentes esferas. E aí eu comecei a me interessar pelo feminismo e comecei a ver que o feminismo tinha tudo a ver com psicanálise. E que a psicanálise tinha tudo a ver com o feminismo, mas eu sentia que um não sabia do outro, assim, que um não descobria que eram irmãos, sabe? Assim, olha, vocês deram match aqui. E aí eu comecei a trabalhar na internet a partir disso, assim, de difundir a ideia de uma psicanálise articulada ao feminismo. E de poder falar de feminismo de uma forma clara, de uma forma, assim, o feminismo não tá lá do meu corpo, minhas regras. O feminismo tá em todos os lugares. Tá na música que a gente ouve, tá no nosso trabalho, tá nas nossas relações familiares, tá no filme que a gente vê, tá em todos os lugares, né? Tá nas relações do reality show. A gente não tem como separar, não tem como a gente pensar isso aqui é entretenimento e vamos desligar aqui esse botão político. E a psicanálise também, porque essas coisas nos formam, essas coisas às quais a gente está exposta, né? Elas formam a nossa subjetividade. Então eu fui vendo como que era importante operar esse trabalho de despertar mulheres, assim, de mulheres, vamos acordar porque a gente está sofrendo, a gente não sabe muito bem. E na clínica era muito isso que eu via, assim, a culpa como a grande mestra das mulheres, assim. Eram mulheres culpadas por tudo, culpadas por não estarem com o corpo que deveriam estar, culpadas por não terem casado ainda, culpadas por não terem filho, ou culpadas por terem filho, ou a culpa sempre muito presente, né? Sempre. E como se fosse um problema delas, assim, como se fosse a culpa é delas. E não, a culpa é uma coisa que incutiram em nós. Então a gente precisa pensar qual é a responsabilidade da cultura que a gente está promovendo que acaba deixando um peso muito maior sobre as mulheres. Então eu tomei para mim, assim, muito essa missão de vida, assim, de vamos falar disso o tempo inteiro. E eu falo disso o tempo inteiro mesmo, na vida, na mesa do bar, no almoço de domingo, na internet. Essa militância é uma coisa que me acompanha o tempo inteiro, assim, nada passa. Se a pessoa falou uma coisinha, tipo assim, a mulher de fulano, ué, mulher de fulano, não entendi, ele comprou os direitos, a escritura, não tô entendendo, É mulher muito de... louco, eu me incomodo muito também, a mulher de, fala, não, gente, troca essa palavra aí. E isso junto com a psicanálise, né? E eu ia falando disso, porque o feminismo é um movimento identitário, né? Que tem a ver com essa identidade mulher. Mas tem alguma coisa, muitas pessoas se incomodam quando eu falo assim, qual vertente do feminismo você é? Você é radical ou você é marxista? Eu falo, não, eu sou psicanalista. E muitas pessoas se incomodam, você tá misturando Lé com Cré. E aí eu gravei um vídeo, tá lá explicando um pouco essa relação entre feminismo e psicanálise, porque o feminismo como movimento identitário, ele tem as suas importâncias ali e as suas justificativas. Mas quando a gente entende a psicanálise como uma teoria do sujeito, e poder entender quando eu digo que eu sou feminista, psicanalista, é entender que existe alguma estrutura que forma sujeitos mulheres, esse sujeito mulher, de uma forma muito específica, né? Assim, tem alguma coisa do sujeito. Porque esse é o objeto da psicanálise, é o sujeito. E pensar o feminismo a partir dessa formação desse sujeito mulher, com todas as materialidades, as interseccionalidades e as opressões que causam e fundam a mulher, mas que não dão conta de dizer o que é a mulher, isso que eu acho que é fundamental. Por isso que eu sou muito desse match aí da psicanálise e do feminismo. Eu acho importantíssimo, assim, enfim, eu não conheço tantas pessoas que fazem essa articulação, então eu acho que é algo muito urgente, assim, para
para esse mundo que a gente tá, né? Assim, eu acho muito importante esse match aí, acho muito rico mesmo. E aí você falou, né, um pouquinho aí sobre essa questão da culpa, e eu acho que me identifico muito com o que você diz, assim, que isso é uma militância que você carrega para a vida, porque me sinto dessa forma também com o meu trabalho na música, que é isso, porque sou mulher e porque vivi todas essas experiências e vivo no meu contexto, dentro do meu recorte, me sinto com essa missão, assim, de felicidade feminina mesmo, assim, sabe? Em algum ponto, assim, de mulheres mais felizes e mulheres mais responsáveis pela sua própria história e podendo se colocar, enfim. Mas aí essa questão da culpa é uma coisa que pega muito, assim, para mim, como um assunto que como isso é algo que nos atravessa, né? Assim, diferentemente dos homens. Acho que assim, homens também têm culpa, mas essa culpa é diferente. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, assim, de onde vem essa culpa ou como que você entende esse lugar da culpa feminina? E por que que é tão difícil para a gente, assim, mesmo as mulheres mais desconstruídas e mais num caminho de empoderamento, de fortalecimento de si, como é sempre um lugar que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Esse ponto da culpa, eu acho que é muito que traz a contribuição da psicanálise, né? Sim. Psicanálise, o Lacan diz que a única coisa que o sujeito pode sentir culpado é o desejo. E aí, quando a gente coloca isso para as mulheres, como é que se define o desejo da mulher? O que uma mulher deseja? O que a gente deseja? A gente não deseja, porque nós somos ensinadas a desejar. Nós somos ensinadas o que devemos desejar. Então, devemos desejar ser belas. O que é ser bela? É ser magra, branca, loira, isso é bela. Desejamos casar, porque somos ensinadas desde muito novas, o príncipe encantado, o homem que vai te salvar. Aí quem é o príncipe encantado? O príncipe encantado geralmente é um homem branco, a princesa geralmente é uma mulher branca. Então a gente vai sendo ensinada a desejar essas coisas. Somos ensinados a desejar ser mães, porque ser mãe é padecer no paraíso, é ter tudo de o amor mais incrível do mundo. Nós somos ensinadas a desejar. Então, que a mulher que não deseja isso, ela está culpada, ela já está errada, socialmente. E aí não há um campo em que essa mulher pode se identificar. Porque quando ela vê nas representações sociais, qualquer representação de uma mulher que não deseja casar, ter filhos, ser padrão, né, branca, magra, quando a gente vê essa mulher, ou ela é uma megera, ela é a má, ela é a bruxa, ou ela é uma mal amada, uma mulher amargurada, mal amada, ou ela é uma aberração qualquer. A gente não vê essa representação. Então, a gente é ensinado a desejar isso. Ou a gente segue por esse caminho, e esse é o caminho que é o certo, ou não haverá caminho. Então, por que a gente tem mulheres culpadas? Por que a culpa permanece? Porque tudo que a gente fizer que não for nesse padrão aqui, que é o padrão da performance de feminilidade que é ensinado, a gente vai sentir culpa. Então a gente vai se sentir culpada porque não temos o corpo padrão, a gente vai se sentir culpada porque não conseguimos manter um casamento, mesmo que seja um casamento violento, agressivo, falido. A gente vai se sentir culpada por não ter sucesso profissional. A gente vai se sentir culpada por ter sucesso profissional. A gente vai se sentir culpada por estar solteira. A gente vai se sentir culpada por estar casada. Porque não há nada que a gente faça que vá atender a essa demanda social. Sim. Então, isso é muito ferrenho para as mulheres, né? Assim, desde quando a gente fala assim de corpo, né? Assim, é isso. Se você engordou, nossa, mas você engordou, hein? Você deu uma engordada. Se você emagreceu, nossa, mas tá muito magra, tá parecendo que tá doente. Se você tá musculosa, nossa, tá parecendo um homem. Meu Deus, tá horrível, tá parecendo... Nunca e o que é bom? Né? Não, o que é bom? De paz. Assim, puxa. Não, é isso. Se você tem filho, você tem um filho. Nossa, mas um filho só, a criança precisa de irmão. Se você tem 2 filhos. Gente, mas para que 2 filhos? Você não tem condições de ter 2 filhos. Não há nada que é suficiente. Então, as mulheres ficam nessa posição tentando atender essa demanda.
E é uma lógica muito inteligente do sistema, porque enquanto a gente fica ali de alpinista, tentando driblar a culpa e tentando atingir um ponto assim, agora eu vou cumprir os ideais. Enquanto a gente fica nessa, a gente vai deixando de se desenvolver emocionalmente, de se desenvolver politicamente, de se desenvolver, de se articular. Aí, nesse caminho da escalada, a gente vai rivalizando com outras mulheres. A inimiga, a invejosa, a piriguete. Aí a gente vai rivalizando porque tem alguém que tá mais perto desse padrão e eu tenho que chegar lá. Então, assim, isso é muito cruel para as mulheres. Claro que isso só pode dar em culpa, né? Então, assim, e quando a gente fala da psicanálise, a culpa é de ter cedido do seu próprio desejo, porque, assim, quantas de nós estão hoje aí num escritório digitando coisa e que queriam ser artistas, bailarinas? Quantas de nós estão num casamento falido, fudido, e que queriam estar solteira, transando, viajando? Quantas de nós estão num relacionamento heterossexual e que não descobrimos a nossa bissexualidade, a nossa homossexualidade, porque fomos ensinados a heterossexualidade compulsória? Então, tem muitos atravessamentos aí que a gente cedeu do nosso próprio desejo porque não fomos ensinados a desenvolvê-lo. Sim, inclusive é se perguntar, né, que desejo que é esse, porque parece, você falou perfeitamente que os desejos estão dados, né, é isso que eu tenho que desejar, eu nem penso sobre isso, já, enfim, é muito forte. Sim. E eu fiquei bem impressionada, assim, agora nessa quarentena, uma coisa parecia muito boba, assim, mas vendo às vezes várias amigas minhas falando do medo e da culpa que elas estão de engordar. E eu pensei, cara, que loucura, assim, a gente tá numa pandemia, um negócio muito sério. E, assim, isso é de fato uma preocupação muito forte, eu entendo que mas de onde vem isso, né, assim? Que loucura. E, assim, é uma coisa muito pequena, mas que atravessa a gente em milhões de coisas, né? Isso, maternidade, o trabalho, tudo. A culpa é um negócio que tá ali e a gente tem que olhar muito para isso, assim, o tempo todo, né? E, assim, eu ia te perguntar também, assim, nessa sociedade que é que também se beneficia muito, né, inclusive da nossa competitividade, dessa corrida entre as mulheres, né, de que forma você enxerga que a gente pode, talvez, não sei se tem jeito de não sentir culpa, sendo ser humano, mas, assim, como é que a gente pode lidar melhor com isso e ficar mais atento? O que você diria, assim, que é um caminho para nós mulheres, né? Pensando nas mulheres especificamente. Um caminho para pensar esse tratamento da culpa, né, vamos dizer assim, é a passagem da culpa para responsabilidade, né? Porque a culpa, e em psicanálise a gente fala muito isso, a gente não vai desculpar ninguém, né? A gente não vai desculpar, porque se você está sentindo culpa, ela é um indício de alguma coisa, ela é um indício de que você está em dívida com o seu desejo. Então, vamos consultar seu desejo? Legal. E consultar o seu desejo é ser responsável. Você até falou aí, né? Mulheres mais responsáveis pela própria história. E eu acho que essa palavra responsabilidade, ela é tão bonita, assim, e ela foi tomada de uma forma muito patriarcalizada. Porque responsabilidade é quase uma coisa de um campo jurídico, né? Quando a gente fala assim, você tem que ter responsabilidade. Vem uma coisa, parece que é patriarcal, é masculina. E responsabilidade é poder responder por. E quantas de nós estamos respondendo pela nossa história? Porque responder por significa ser protagonista, significa ser autora, significa escrever. Isso que é responder por. É eu que estou dizendo, sou eu que estou dizendo. Não é o que a minha mãe quis, o que meu pai quis, o que a sociedade quis. Eu sou responsável por isso. Então, esse tema da responsabilidade é muito o que faz essa passagem aí da culpa, né? Assim, é onde a gente você está culpada, mas onde que você pode responder por isso? Do que está em dívida do seu desejo? Né? Assim, disso você não tem culpa, dessas coisas que você não tem culpa, mas a sua responsabilidade qual é? Onde você está respondendo? E quando a gente fala de rivalidade feminina, basta um pequeno exercício da gente ver que estamos todas fodidas em diferentes níveis, né? Sim. A mulher preta, ela tá mais, a mulher preta travesti, ela tá muito mais, mas estamos todas fodidas de alguma forma. Então, quando a gente olha que, assim, por mais que uma ou outra tenha algum benefício, ou que tenham muitos benefícios, a gente conseguir entender esse benefício, ele é do gênero? Ele não é do gênero.
Esse benefício, ele pode ser da raça, ele pode ser da classe, mas o benefício de gênero, a gente não tem, né? Então, quando a gente consegue olhar que essas mulheres, elas estão todas submetidas à mesma opressão, a gente consegue ver, eu sempre falo isso, numa treta de duas mulheres, vai haver uma treta, e tá tudo bem, porque o feminismo não é sobre todo mundo se amar para sempre, ai, Claro. não, a gente vai se opor a mulheres. Tem mulheres que é surreal, Damares. Não tem como a gente se unir a Damares. Mas quando a gente vê assim, peraí, Damares é a escrota, então entre nós e Damares, vamos rivalizar com ela ou peraí, nessa treta aqui, onde é que tá o homem? Há sempre um homem por trás de uma treta entre duas mulheres. Nossa, e é isso, quem muito. é o homem? O governo, o Bolsonaro, os ministros, a sociedade, o patriarcado. É contra isso que nós vamos lutar. Não adianta a gente eliminar a Damares. É preciso entender isso. Isso vale para essa treta de amante fiel, né, essa coisa. Entre amante e fiel tem um homem que está se dando bem. Então, acho que poder pensar que, peraí, onde é que está o homem por trás? É esse o exercício. O radar tem que ser esse. Onde é que está o homem? Porque certamente ele está se beneficiando e está quietinho. Com certeza. Nossa. E assim, tudo isso que você falou me faz pensar também muito. Bom, a gente em 2020, depois de algumas mulheres mais do que outras, mas tantas desconstruções, entendimentos, e onde estamos assim no tempo com relação a outros tempos, eu fico pensando muito, e eu até assisti uma live que foi super legal que você fez com a Jéssica Miranda, que também participou aqui do Soltar a Conversa, sobre os relacionamentos amorosos heterossexuais, né? Assim, onde é que fica isso? Entendendo de onde as relações heterossexuais vieram, e até como a psicanálise olha para isso, né? Assim, o papel do homem, o papel da mulher, e eu acho que a gente está num momento de muitos conflitos assim dessas relações, porque eu sinto pessoalmente que os homens estão bem perdidos assim com o lugar deles, e a gente também talvez já não sabe mais o que esperar desse homem, e porque a gente também foi educada por uma cultura, por mais desconstruídas que a gente que a gente seja, a gente ainda carrega essa herança muito forte, né? Então eu queria te perguntar um pouco assim, como é que fica, pensando nesse lugar da culpa e de toda a nossa construção de mulher, né? Eu acho que as relações heterossexuais são um desafio muito grande, né? Em 2020. Eu não sei como você vê isso. Porque o que acontece, esse é um tema que me interessa muito, porque justamente o que acontece, é o que eu falo. O machismo, ele é o sistema que organiza a sociedade. O machismo, o racismo, eles organizam a sociedade a fim de manter a desigualdade, a fim de manter a opressão. Então, junto com o capitalismo também, né? Então, são todos gêmeos, né? Trigêmeos aí. E nessa lógica, eles vão hackear o sistema e eles vão se transformar, se atualizar para continuar se mantendo. Né? Então, o que acontece é que, por exemplo, porque quando você fala 2020, porque assim, gente, a gente já sabe tanta coisa, por que a gente ainda cai na mesma furada? Por que no fim das coisas, a história pode ter início e meio diferente, mas o final é sempre igual. O final é mulheres se fudendo. Por quê? Porque o machismo está hackeando a sociedade. E aí eu posso falar enquanto mulher para falar de machismo. Enquanto racismo, o que eu posso falar é de branquitude e o quanto que a gente também foi tomando certas pautas. Tipo, Black Lives Matter. Peraí, não trabalha nenhuma pessoa preta na minha empresa e eu tô de boa com isso. Como é que é isso? Então, a gente precisa, enquanto o nosso lugar, poder refletir. E quando a gente está falando de mulheres e de machismo, o homem do século XXI, ele é um homem que ele é mudado, ele é um homem diferente. Ou seja, ele não é mais... Ainda tem, né? Ainda existe esse homem. Mas ele não é mais necessariamente o Neandertal, o homem das cavernas, aquele homem, o machão, porque já viu que isso tá cafona, isso é brega, assim, isso não cola mais. Não cola mais. Mas aí, ele continua em outro corpo, né? Encarnado em outro corpo. É o cara da barba, é o cara good vibes, é o cara que toca um violão. Você que é da música aí, você deve conhecer de traste. Por trás de um violão, você vê, é um cara como? Da esquerda, progressista. E que não presta, é um lixo. Por quê? Porque ele já entendeu que ele não pode chegar na mulher dizendo... Esse decote tá muito grande. Mas ele vai dizer, eu amo seu corpo, amo a sua liberdade, amo. Mas, assim, profissionalmente, acho que assim, pra você se apresentar, acho que devia cobrir, porque não é por mim, porque pega mal as pessoas, você sabe como é que são as pessoas, né?
As Ele ainda pessoas, paga de as cool, pessoas. né? Assim, ele é cool, assim. Ainda é um conselho bacanão, Sim. né? É, o Total. cara que tá te dando um conselho, sabe? Então, assim, tem essa nova manifestação. Então, hoje o que acontece é que as mulheres acabam caindo nessas histórias porque quanto mais a gente for se emancipando, quanto mais a gente for dizendo, isso eu não aceito, isso eu não aceito, isso eu não topo, isso vai sendo também, ao mesmo tempo, uma pista para os caras do que eles não podem ser. E aí eles Uhum. vão, ao invés deles se refletirem e deles se problematizarem, eu até fiz há umas semanas atrás, eu fiz 2 turmas, foi muito bacana, de um discurso, eu chamei de discurso, né, que assim, é o avesso do curso e é discursivo, Que só ótimo, para homens. Foram que 50 homens que ótimo. compuseram a turma, né, 25 em uma, 25 em outra, e que eu fui falar sobre isso. Caras, olha só, chega, vocês estão pagando mico, vocês estão enchendo o nosso saco, vocês só fazem merda, é isso aí. E que assim, eu falei tudo. E foi muito massa, assim, homens que estavam. Mas e eu faço isso, eu não ligava, eu não percebia, caramba, é mesmo. E que estavam ali se pensando, né? Então, acho que os homens, o feminismo é muito importante, mas nesse sentido a gente só pode trabalhar para a nossa própria emancipação. E a nossa própria emancipação vai ser o radar que vai fazer a gente detectar de longe lixo, Uhum. traste, não presta. E a gente vai se repelir essas relações. Mas os Sim, homens precisam se problematizar, assim, fazer roda de homens e pensar super. masculinidade e tal. Porque é isso que vai promover uma possibilidade de uma relação heterossexual mais saudável. Porque é isso que Uhum. acontece nas relações heterossexuais, é que elas reproduzem a violência. Então, quando as pessoas me perguntam sobre relacionamento abusivo, estou num relacionamento abusivo? Primeiramente, todo relacionamento é abusivo. Porque somos Aham. 2 pessoas e vamos nos invadir de alguma forma. Mas o Uhum. diálogo e a compreensão é o que vai balizar isso. Quando se trata de um relacionamento heterossexual, ele é mais abusivo ainda, mesmo sendo um relacionamento legal. Porque tem Uhum. alguma coisa da presença do homem enquanto o macho, o opressor, toda essa historicidade que faz com que a coisa seja abusiva. Mas não significa que vai ser violento. Mas, Uhum. geralmente, o que acontece é que o relacionamento ele é abusivo, violento, tóxico, criminoso, que tem agressões, que tem... Então, o que acontece é que a própria heterossexualidade, ela vai definindo aí junto as performances de gênero e que implicam que Uhum. os homens sejam violentos, a virilidade é a violência, a virilidade, a macheza, a posição de dominador, isso define Uhum. também um lugar para a mulher. Então é Sim. isso. É estranho você ver uma mulher, uma relação heterossexual que a mulher ganha mais, por exemplo. É uma coisa Uhum. mesmo. Como assim? Então a gente precisa justamente eliminar essas performances, né? Muito. E acho que uma coisa que você falou, mesmo, por exemplo, nas relações. Bom, eu tenho um relacionamento estável já há 7 anos, e assim, atualmente eu moro junto com meu companheiro, e mesmo assim, ele é um companheiro que está atento, mas eu percebo que sempre eu tenho que sinalizar. Porque mesmo, é isso que talvez seja um pouco cansativo pra gente, assim, mesmo o cara que você tá junto, Sim. que você acredita que é uma relação bacana, ele vai reproduzir em algum momento, porque a gente foi criado e ele Sim. é um homem, então não tem jeito. Então, assim, isso às vezes é bem exaustivo, mas assim, o que eu percebo é que a gente tem que estar sempre ligada, assim, sempre ligada. Porque às vezes não vai vir numa coisa, né, assim, quando a violência é explícita, parece que você consegue, né, depois de compreender, você detecta facilmente, mas às vezes tem pequenas sutilezas ali que são comportamentos. E eu achei muito bom você ter falado que todo relacionamento é abusivo, porque talvez é isso, assim, todo relacionamento você vai sempre precisar parar as arestas, né? E sempre passar por esse Sim. processo de se colocar e de falar, ih, ó, isso aqui tá esquisito. Isso aqui a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que falar sobre isso, e vai doer, e vai tocar em coisas profundas, né? Sim. Por isso, Manu, que eu acho, enfim, acho tão importante que homens e mulheres se conheçam, né? É o Uhum. que eu sinto muita falta, assim, dos homens de forma geral, que eles, de fato, se coloquem no lugar de buscar se conhecer e buscar olhar de verdade para si, né? Acho isso Sim. urgente, assim, Uhum. para que a gente, de fato, consiga se Uhum. relacionar, né? Porque dá uma Sim, sensação que as sim. mulheres estão sempre
buscando, e aí fazem psicanálise, e aí fazem coisas, e aí estão dispostos, e os caras estão meio parados, assim. Então, assim, ou esses caras começam de fato a fazer um movimento de se olhar, ou vai ser difícil, vai ficar incompatível mesmo, né? Não sei como que você vê isso. Sim. Achei muito bom você falar desculpa, que esse curso tiveram vários homens, porque eu falei, que ótimo, gente. Sim. Tem homens que estão fazendo curso, né? Assim. Mas muito legal, mas aí você vê, esse curso, por exemplo, a maioria deles, como que veio para o discurso? Eles vieram porque as esposas, as companheiras, as namoradas, as amigas indicaram, ó, vai lá nesse perfil, né? Assim, vai lá nesse perfil, olha isso aqui que essa mulher tá dando aí, olha, vai... Não foram eles que descobriram, não foram eles que vieram me seguir. Alguns sim, alguns me seguiam porque gostavam do que eu falava. Mas assim, por que os homens seguem perfis de, sei lá, o futebol, a não sei o quê? E não vai seguir um perfil de feminismo. Ele precisa ouvir o que a gente está falando, né? Então, assim, acho que tem esse déficit. Mas o que eu ia dizer era dessa coisa, desse peso mental, né? Que você está dizendo, que fica para as mulheres, da gente ter que sinalizar, e como que esse é um caminho que eu penso assim, um duplo caminho. Acho que existe um caminho de longo prazo, que é a gente vai... Não, é uma seleção natural. A gente vai fazer uma seleção natural. Esse é o primeiro caminho, que é você cancelado. A gente vai vendo que os caras, não, isso eu não quero, não topo, e vai havendo, a gente vai se distanciando, a gente não vai entrando em relações problemáticas. E aí a gente vai lapidando os parceiros que a gente faz, parcerias que a gente faz. Esse é um caminho de longo prazo. Um caminho que seria mais efetivo, se os homens chegassem junto, é se eles se repensassem, porque eu acho que no longo prazo, os homens vão perceber, gente, nós estamos ficando para trás. Nenhuma mulher está querendo a gente, então acho que nós estamos pagando algum mico. Vamos investigar qual é o mico que nós estamos pagando, sabe? E aí eu acho que eles vão repensar. Só que isso é assim, 60, 100 anos, né? Para eles perceberem. E quando a gente fala de homens, se eles chegarem junto agora de perceberem, peraí, essa luta também é uma coisa que eu tenho responsabilidade. Aí do meu lugar de homem, aí de opressor, deixa eu estudar, deixa eu ver o que tá havendo. Aí é um caminho que é mais justo e mais rápido, né? Assim, isso acontece agora. Sim. E um caminho que eu acho que é o que regula, e de novo trazendo a coisa da psicanálise, que é o que regula esse meio, é o que vai justamente funcionar como eixo, é a ideia do desejo. É assim, o que eu quero numa relação? Porque eu não quero ser amada. Porque ser amada, eu posso ser amada pelo traste. O traste, o cara que vai me bater, o cara que vai me agredir, o cara que vai me violentar, ele também vai me amar em algum momento. Ele também vai dizer, você é linda, você é incrível, eu nunca te amei como eu amo, eu nunca amei ninguém como eu amo você, você ama... Esse cara também vai me amar, eu não quero isso. Isso eu não quero. Eu quero respeito, eu quero construção junto, eu quero caminhar junto, eu quero dar as mãos, eu quero... Porque ser amada, eu me amo, querido. Ser amada, eu tenho meus amigos, eu quero alguém que construa junto, que saiba me ler, sabe, assim, que eu não precise dizer, olha, mas você não entendeu, colega, vamos lá. É isso que a gente... Porque o que a gente entendeu é que, assim, não é nem que a gente vai ser amada, é seremos escolhidas. É isso que rege as mulheres. Nós não queremos ser amadas, nós queremos ser escolhidas. Esse cara me escolheu. Aí, quando o cara escolhe, o cara fica com você. O cara, é isso, ele me pediu em casamento, botou aliança no dedo. Pronto, você venceu na vida, acabou. Sabe? Mas o cara é um lixo, o seu relacionamento é uma merda, você tá fudida, o cara é um escroto. Não importa, aliança no dedo, sabe? Então, tem essa regulação. E eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer. Sim. Eu não quero ser escolhida, bicho. Eu não sou um produto que tô na prateleira. Eu vou escolher. Então, acho que isso é o grande regulador geral, né? Nossa, muito, assim, muito importante. E é isso, construir junto também, acho que é desconstruir junto, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, que tem essa importância, e eu acho que se o cara já se coloca nesse lugar de desconstrução mesmo, porque também é exaustivo, é isso que você disse, a gente também fica o tempo todo tendo que analisar, né? A carga mental fica um saco, assim, não. Então, ele também se colocar nesse lugar, por isso eu acho tão importante. E uma coisa que assim, eu fiquei muito feliz nisso, porque assim, o meu disco é um disco que é ouvido majoritariamente por mulheres, mas tiveram vários homens que me deram um retorno, assim, de que eles conseguiram ouvir de um jeito que eles prestaram atenção, assim, eles falaram, eu me senti convidado para a conversa.
E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. Claro que é isso, eles também têm que se ligar, não dá pra gente ficar também tendo que facilitar a vida para eles. Mas eu Sim. fiquei pensando assim, como que a gente de fato convida eles para conversa, sabe? Assim, como que porque parece que criou um negócio que é isso. Aí o cara vê feminismo, ele já tem medo. Ele fala, não vou entrar, você. Então, um imaginário muito louco também, assim, de que ele vai ser agredido e tal. É. Então, eu fico pensando um pouco para esse futuro, assim, como é que a gente convida eles para conversa, para pensar junto, mas também eles se colocam para conversa, porque também não dá para ficar essa carga toda para a gente também, né? Que já temos muitas, assim, já tá bom. É porque esse é um trabalho muito de longo prazo e numa certa microfísica, assim, porque o que acontece? Por que o machismo existe, né, assim? Porque é uma sociedade, toda uma lógica de relação regulada e operada por homens, né? Então, assim, as coisas que a gente ouve homens, a gente lê homens, a gente trabalha para homens, a gente se relaciona com homens, tudo tem a ver com homens. Então, acho que um primeiro passo, assim, soft, né, bota esses caras pra ouvir uma playlist de mulheres. O cara vai ficar ouvindo só mulher. O cara vai ler mulheres. Foda-se se ele é engenheiro. Lê um livro de engenharia escrito por mulher. Lê um livro de poesia escrito por mulher. Lê um livro de feminismo. Aí é esse caminho. Ele se aproximando de produções de mulheres. E aí, isso, de alguma forma, isso vai entrando, assim. Isso vai... É uma outra atmosfera. Vai se criando uma outra atmosfera. É isso. Vai trabalhar num ambiente que é uma empresa de uma mulher. A coisa começa a acontecer de uma outra... Vai ver produções feitas por mulheres, vai ver filmes com as protagonistas que são mulheres. Quando o cara começa a se expor a isso, ele começa a ter algum feeling ali. E aí, a partir disso, a gente vai apontando, né, assim, convidando, tipo, cara, você não acha que isso aí é muito escroto? Cara, você não acha que... Olha isso que você falou, ouve isso que você falou. O que você acha que isso bate? Como que você acha que isso ressoa em mim? Você sabe o lugar de onde eu tô vindo? Você sabe? É essa a ideia, assim. Eu tenho algumas restrições a isso, porque por vezes, eu sou meio raivosa e eu acho assim, porra, meu irmão, vai lá, lê você. Porque também é isso, né? Não. Total. É assim, porra, paga minha hora, então que eu te explico que eu te dou meia hora de aula, paga minha hora. Um pouco de falar disso gratuitamente eu não vou falar. Mas eu acho que a gente precisa... Um passo também que eu acho que é ótimo, assim, é que o próprio homem perceba que ele também tá fudido do machismo. Ele se privilegia. Mas ele também tem danos ali, né? Assim, danos à própria sexualidade, o exercício de sexualidade, a forma como ele lida com as emoções, a forma como ele lida com as frustrações, a forma como ele lida com o próprio pênis. Tudo isso é muito manipulada e regulada pelo machismo, que faz com que ele se foda também. E aí, só que ele joga isso, ele reproduz essa violência com a gente. Então, acho que é uma forma, assim, de convidar os homens para esse papo é assim, é uma posição, você que lute, mas se você estiver disposto, vem aqui, lê isso, ouve isso e vê isso. Depois a gente conversa. O que você trouxe? O que você recolheu? Tem isso. É diálogo. Não adianta a gente entrar numa postura de palestrinha, de oi, senta aqui que você vai ouvir meia hora de conversa. Não. Se o cara não estiver disposto, a gente vai gastar a nossa energia, que é o que eu falo. Ao invés de você pegar a sua energia e gastar doutrinando um homem, gasta essa energia investindo em você e se emancipando. Que aí você não vai ficar carregando esse homem nas costas, esse peso. Claro. Então, acho que isso é importante também. Nos seus projetos, né, na sua história, aí também é uma forma de você, inclusive, conseguir identificar também. Porque o que eu percebo, às vezes, é que para muitas mulheres é difícil até identificar, né, assim, o que tá ali pegando, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, assim, eu sei que é uma coisa muito ampla, mas talvez se a gente conseguisse falar de alguns pontos, assim, o que você diria, talvez, para algumas mulheres que talvez não estejam percebendo muito, que possam estar ou num relacionamento abusivo, ou que precisa, ou como você disse, todo relacionamento é abusivo em algum momento, mas qual que é o sinal ali que você falaria, assim, quais são esses pequenos sinais que talvez essa mulher precisa ficar atenta, que alguma coisa não vai bem? Porque é isso, talvez esses sinais sutis. Será que a gente consegue falar? Não sei. Sim, uma única frase, assim. Se você se sentir desconfortável,
É abusivo. Tchau, vai embora, acabou. Porque quando eu digo assim, que todas as relações abusivas, às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, então não haverá futuro, seremos para sempre solitários. Não, pensa um relacionamento aí que você tem com um amigo seu, com uma amiga sua. Uma hora ela não vai te encher o saco. Tipo assim, porra, amiga, vacilou, hein? É abusivo nesse sentido, assim, de alguma coisa que assim, pô, vacilou, me machucou aqui, hein? Tipo, uma metáfora que eu gosto de usar. A pessoa pisou no seu pé. Ai, doeu. Ah, foi sem querer. Foi, menina, que eu não vi. Pisou no seu pé. Isso é abusivo. Porque pisou. Mas pisou, acontece. Não, isso não significa uma violência. São as relações. É isso. Uma hora a gente vai se desencontrar e tá tudo bem. E esse é o exercício. Dialogar, repensar. E isso é o saudável. Agora, eu tô com um sapato. Eu calço 37. Eu estou calçado num sapato 35. Isso é abusivo. Porque eu estarei desconfortável o tempo inteiro. Mas vai ser bonito eu mostrar para os outros meu sapatinho novo. Isso é bonito. Na foto eu vou postar sapato, mas isso é a cara do relacionamento abusivo. O sapato não precisa decepar o seu pé, arrancar o seu pé. Se ele te aperta, se ele te faz caminhar com desconforto, se ele te faz caminhar com desconforto, ele vai te fazer caminhar mais lento. Ele vai te fazer caminhar torto. Isso é abusivo. Nossa, então é só a gente pensar aí. As mulheres que estão numa relação, pensa aí, o quanto que dessa relação consome da sua energia? Quanto tempo você gasta pensando os seus mínimos passos, como você vai fazer para não desagradar, para não... O quanto que está um sapato apertado. Então, assim, tira esse sapato, sabe? Assim, tem 1000 números aí, tem 1000 lojas, tem 1000... entender que existe uma sapataria inteira. A gente não precisa ficar com aquele sapato apertado. Então, acho que essa é a grande pista, né? Porque fica parecendo que ele precisa me bater. O cara não precisa me bater para eu sentir que tá me fazendo caminhar com dor. Então, acho que essa Nossa, perfeito. Perfeito. E eu acho que é isso, né? A gente foi criada também e a sociedade reforça muito esse lugar das mulheres quererem agradar, né? Assim, então, quando você falou a coisa de agradar, para mim foi perfeito. Assim, acho que se a gente começa a ficar muito em qualquer relação, né? Porque relacionamentos abusivos em amizades também são, às vezes, ainda mais difíceis de detectar. Eu passei uma vez por uma questão assim que foi difícil de eu entender o que estava pegando ali. E eu acho que esse é um sinal muito claro, né? Assim, você começar a ficar muito preocupado em agradar, tem alguma coisa que tá esquisita, assim, né? Sim. Se isso começa a virar a tônica da relação, né? Você tem que agradar, né? Nossa, Manu, você acredita que o tempo tá voando aqui? Eu tava ali olhando e falando, gente, a gente vai ter que fazer muitos encontros. Quanto tempo? Já passou uma hora? Passou uma hora? Não passou, mas estamos chegando aos pouquinhos, assim, mas é porque voou mesmo, ainda não passou. Mas, bom, eu queria, na verdade, assim, então caminhando um pouquinho, assim, pensando que a gente pode falar um pouco mais, mas assim, caminhando aqui para um possível encerramento, você fala um pouquinho dessa coisa do que a gente pode ficar atenta. E aí teve uma coisa que a gente conversou sobre, que eu achei muito especial e que para mim é algo que me ajuda muito, que tem a ver com essa escrita, né? Assim, essa nomeação do que a gente... Para mim, o processo de escrita, muitas vezes, é um processo também de entendimento de mim mesma, assim. Eu fui entendendo também o lugar meio quase isso, meio de compreensão de mim com isso, né? Quando eu escrevo uma canção, quando eu escrevo um texto. E aí eu queria perguntar um pouquinho assim sobre esse lugar da escrita e da nomeação e da experiência, né? Como que talvez esse fato de escrever pode ser algo que nos ajuda a identificar também onde a gente está, né? Assim, onde a gente se coloca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa coisa da escrita é um tema muito caro para mim. Eu estudei isso 4 anos no meu doutorado. O nome da minha tese chama Tu És, a passagem da voz à letra como no esvaziamento do supereu. Então, a importância de nomear as coisas, a importância de escrever. E escrever não necessariamente tem a ver com escrever a letra A mais B mais C. Escrever tem alguma coisa com uma certa inscrição, né? Que pode ser no corpo, uma inscrição que pode ser
pela dança, pela arte. Na minha tese eu usei muito essa coisa da arte e a importância da gente dar essa nomeação como uma forma de fazer uma condensação da experiência, né? Porque a gente vive muitas coisas e a gente não se aterra, né? Assim, a gente não inscreve isso. E isso é muito o grande responsável por a gente repetir os mesmos traumas. Porque a gente vai vivendo aquilo e não vai, peraí, deixa eu fazer trabalho de luto, deixa eu fazer trabalho de elaboração, deixa eu escrever isso, deixa eu registrar. Então, essa coisa da escrita, eu acho que é muito fundamental, porque para nós mulheres, isso mais ainda, porque somos ensinadas a reproduzir, né? Assim, somos ensinadas a reproduzir coisas, não somos ensinadas a pensar criticamente, não somos ensinadas a fazer, somos ensinadas a reproduzir o que nos ensinaram. Então a gente vai fazendo coisas, sei lá, depilação. Por que a gente depila? Porque todo mundo depila desde sempre. Mas isso é o seu fazer? O que é o seu fazer? Então, essa coisa autoral, inédita, essa produção que é nossa, qual que é a nossa produção? Então, acho que isso é muito libertador, né? Essa foi a minha aposta, né, na tese, essa é a minha aposta na vida, que quando a gente nomeia, quando a gente escreve, quando a gente registra, a gente faz uma passagem, faz uma virada. Você, de fato, se despede daquela página anterior. Porque o que acontece na vida das mulheres, e eu falei isso também na tese, é um exercício de rasura. A gente vai escrevendo na mesma página. E aí a gente vai rasurando o que foi dito antes, e aí a gente já não sabe mais quem a gente era, e a gente vira uma grande confusão. Então, quando a gente se destina a ler e escrever aquilo que é nosso, uma produção que é nossa, que não é do outro, que não é com o alfabeto que o outro nos ensinou, né? Assim, é muito libertador. E isso se faz com análise, fazendo análise, isso se faz dialogando com outras mulheres, isso se faz fazendo, assim, isso se faz fazendo. E o que você faz? Ah, você é boleira, você faz bolo. Você está fazendo, assim, fazer bolo, cozinhar, é a bruxa do século XXI, né? É isso, é juntar um ingrediente com o outro. Ou você faz o bolo porque você faz o bolo. Porque em todos os nossos fazeres, existe aí uma mística, existe um ponto que diz de você, sei lá, você faz o bolo. Quantas pessoas que fazem o bolo e estão fazendo esse perfume com essa textura, e isso dá isso, que me lembra minha avó, que isso vai juntar esse bolo e vai crescer no forno. Essa pessoa, ela tá ali, ou ela tá, 3 ovos, 2 xícaras. Ai, meu Deus, o forno não vai dar tempo. A criança tá gritando. Jesus. Ai, meu Deus, o gás vai acabar. Não vai pagar a conta. Se eu fizer isso aqui, se eu botar 3 vezes 2. Essa pessoa, ela tá no outro lugar. Então, o quanto que as coisas que a gente faz, isso é uma escrita. E a gente precisa registrar o que isso está dizendo pra gente. Então, acho que esse exercício autoral, autônomo, íntimo e fundamental da escrita, da gente dar nome às coisas, né? Isso é abuso. Isso eu não topo. Isso é violência. Sinto raiva, sinto medo, sinto dor, sinto fome e quero comer. A gente poder dizer essas coisas, não blá, 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 porque muitas coisas que a gente fala no dia é um grande blá, blá, é um reprodução, né? É isso. Uma reprodução. Onde é que tá assim? Eu quero, eu sinto, eu sou, eu sei. Essa entidade, isso só se dá na escrita. A gente só pode falar isso quando a gente escreve. E escrever é se responsabilizar. É ser responsável, porque é responder. Então, acho que é fundamental essa escrita, essa inscrita, seja lá de qual forma você vai escrever. Não precisa ser com lápis e papel. Pode ser com tinta, pode ser com corpo, pode ser com sangue, pode ser com... O que é isso que você vai escrever? Isso é fundamental. É uma escuta de si, né? Eu fico sentindo que é isso, assim, é uma escuta profunda de si, porque para você saber o que você quer pegar, misturar, combinar, colocar, você tem que ser honesta com o que você sente, né? Assim, ter uma integridade ali com essa escuta sua e se questionar mesmo. Peraí, eu quero isso mesmo, né? Assim, ou eu tô achando que eu quero isso, porque a gente se depara o tempo todo com essas coisas, né? Na nossa vida, assim. Eu acho que a própria questão, eu até no textinho lá do meu disco, que é o Coisas que eu não consigo fazer, tem ali um questionamento real mesmo meu, que é esse, assim, ter certeza de que se quer ter filhos. Eu não tenho certeza e sempre me coloquei nesse lugar da dúvida. Às vezes tenho desejo, às vezes não tenho. E eu acho muito interessante esse lugar da dúvida também, da gente falar, peraí, eu quero isso? Isso
eu desejo isso de verdade ou isso está colocado como algo que eu tenho que desejar, né? Assim. Então, eu acho interessante, às vezes, a gente até se colocar nesse lugar de dúvida. Talvez eu não saiba. Vou atrás de pistas aqui para eu poder... Isso, né? Eu tenho uma paciente que ela é psicanalista e ela é poeta também. E aí, um dia na sessão, num ato falho, ela falou sobre escuta. A escuta, ela juntou escrita com escuta. Eu achei aquilo tão genial. Maravilhoso. Porque é isso. A escrita é uma escuta, né? E você tá dizendo agora, né? Essa escuta de si. Porque quando você vê, foi, né? É isso. E muitas vezes o sonho, né? Eu que sou psicanalista, o sonho é uma escrita. Perfeito. O sonho é uma escrita do seu inconsciente. Então, quando você se destina a trabalhar sobre o sonho, você está escutando. Você está fazendo uma escuta de você. Então é isso, né? E esse lugar da dúvida é muito lugar que a psicanálise fala sobre a divisão do sujeito, né? Quando a gente escreve em psicanálise, sujeito é o S barrado, é o S com uma barra, como se fosse um cifrão. É essa barra que é a divisão, que é justamente isso. Nós não somos inteiros, nós não somos assim, é isso. Nós somos uma interrogação. E que é o trabalho da gente transformar essa interrogação e de esgarçar essa interrogação e fazer dela um ponto de exclamação. Né? Assim, é preciso. Interrogou, Só que isso não se faz sem trabalho. Então, é preciso um trabalho. É preciso questionamento, né? Para chegar na escolha, assim, importante. Ai, Manu, maravilhoso! Olha, quero te agradecer. Muito bom, amei, demais! E já quero fazer mais, assim, porque que conversa especial. E aí, para a gente ir caminhando, assim, para esse fechamento, eu queria te perguntar duas coisinhas, assim. Uma, que tipo de talvez dica, assim, que tipo de dica, acho que é uma boa palavra, você daria para as mulheres nesse momento, em especial que estamos em isolamento, né, grande parte das mulheres, algumas não. O que você diria desse momento, que eu acho que é um momento também de desafios, assim, profundos, né, para todos nós. E, bom, e depois eu queria te pedir uma dica de qualquer coisa que tem feito sentido para você, um livro, um poema, um filme, ou qualquer outra coisa, plantas, seus cachorros, todos os seus gatinhos aí. O que tem te feito bem nesse momento? Acho que é isso, para a gente também terminar, assim, trazendo alguma coisa positiva, né? Nessa fase louca. Uma dica para as mulheres é assim, sobretudo nesse momento de quarentena, que ouçam você, assim, que ouçam seu disco, que ouçam a Flaira Ferro, que tem feito muito sentido para mim também, a Flaira Ferro. Eu descobri ela pela Jéssica e assim, eu passei uma fase assim, bem, eu muito ouvindo Flaira Ferro, que é esse momento de olhar pra gente, esse momento de isolamento, olha para você. E olha pra você em todos os aspectos, assim. Olha pro seu cabelo. Como é que ele tá crescendo? Como é que ele tá hoje? Eu tenho feito muito isso aqui em casa, agora que tá cheio de planta. Eu todo dia eu olho, tá nascendo uma folha. A folha tá assim, a folha tá enrolada. Agora a folha nasceu, agora a folha morreu. Agora, olha pro seu cheiro, né? sabe assim? Olha pro seu muco vaginal, olha pro seu suor, que cheiro tem? Olha pra sua alimentação, olha pra... esse exercício de estar no presente, assim, olha para os seus desejos, o que você está querendo, esse exercício, né, assim, eu acho que isso é isso que cura a gente, é isso que ajuda a gente a não sofrer violência, porque a gente está delimitando o território, a gente está construindo essa coisa do eu sou, assim, eu sou esse cheiro e esse também, eu sou essa cor e essa também, isso é muito rico. Então acho que essa é uma dica para as mulheres, preciosa, né? Assim, perfeito. Se aterrem. E uma dica do que eu tenho feito na quarentena é leiam Mulheres Correm com os Lobos, que esse livro fez uma grande travessia na minha vida, assim, foi muito fundamental. Leiam Mulheres Correm com os Lobos e acompanhem os processos de tudo, assim. Desde agora, o que eu tenho feito muito é isso, assim. Eu tenho pensado muito no meu cachorro, né? Que eu tenho um cachorro e você tá vendo que ele tá latindo aqui. E eu tenho aprendido com ele, assim, é isso, o barulho irrita ele, a minha não atenção irrita ele, carinho na barriga
excita ele. Aham. Quais são as coisas que funcionam? A minha planta, se ela fica num lugar, ela responde de um jeito. Se ela fica em outro, ela responde de outro. Né? Assim, Uhum. os meus desejos, o que me dá tesão? O que me dá Uhum. cansaço? Eu tenho feito isso muito com esse sistema da casa, assim. Que Fui eu que legal. pintei as minhas paredes, fui eu que plantei as minhas plantas. Então, assim, no meu sistema de loucura, né? Assim, na madrugada, 4 horas da manhã, a hora que eu acabo de trabalhar. E isso foi fazendo eu pensar também, né? Assim, por que se eu tô tendo tanto respeito com as minhas plantas, tanto respeito em delimitar a parede para não manchar a borda de lá, por que eu não tô me respeitando e tô, sei lá, dormindo 3 horas por noite? Então, assim, eu vou sair outra pessoa dessa quarentena, assim, porque eu estou prestando atenção em cada Em cada recôncavo de mim, em detalhe, cada canto. Uhum. Que E isso é legal. grandioso, né? Grandioso demais, muito potente, assim, acho que se a gente puder fazer isso, assim, todas nós, né, com certeza a gente vai sair disso tudo com uma outra percepção das coisas, né? Perfeito, Manu. E para as pessoas poderem, bom, eu já digo assim, te acompanhem no Instagram, que sempre tem muito conteúdo assim, maravilhoso. Tem o seu podcast, né? Tem mais algum? Quer falar um pouquinho desses lugares onde você está, múltiplos e variados, para as pessoas poderem te encontrar? Eu tô em vários lugares. Eu tô no Instagram, que é majoritariamente, né, ali onde eu Sim. tô mesmo. Uhum. Manuela Xavier. Manuela Xavier. Tem uns vídeos no YouTube, que aí, Manuela Xavier, procurem lá, que é uns vídeos de live que eu fiz. Uhum. Tô no Escuta Ética, que aí são as minhas meninas, né? São as psicólogas que estão ali produzindo também muito conteúdo. Tô no grupo de leitura do Mulheres Correm com os Lobos. E em outubro, eu vou lançar um novo grupo de leitura que é sobre o mito da beleza, justamente para pensar essa dimensão do corpo, como que a mulher precisa se retomar o domínio sobre o próprio corpo para que ela não seja dominada. Então, vou falar sobre corpo na próxima leitura dirigida. E tô nos braços aí, o @NósSeguras, que é o coletivo de advogadas que eu tenho junto com a Lívia. É o Agora Delas, que é esse coletivo de mulheres que estão trabalhando educação e profissionalização junto com a Karine Passos. No A Matriarcal, que é um coletivo de mulheres que estão trabalhando com mães junto com a Verônica Linder. Tô aí em vários espaços, tô na internet. Tudo. Aquela pergunta aqui da pessoa que curte astrologia, você por uma casa geminiana? Não, sou capricorniana. Então tá, tinha alguma coisa de trabalho assim, ó. Eu falei, ela faz tantas coisas assim, deve ter uns gêmeos aí poderosos. Eu tenho uns gêmeos na casa 10 lá. Então eu falo que tenho uma mania de fazer muita coisa. Mas assim, Capricórnio é isso. Trabalho. E maravilha. Manu, brigadíssima, assim. Obrigada a você. Amei. Amei muito. Façamos mais, assim, que para mim foi super especial conversar com você, te ouvir e aprender, assim. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, façamos mais e agora a gente vai pro Instagram, né? Vamos combinar essa live. Vamos, a gente vai fazer essa live no Instagram. Se bobear, a gente faz aí na mesma, quando essa história na mesma semana. Depois vamos fazer. Boa. Acho massa. Boa. Tá? Brigadíssima, então tá. Um beijo muito grande. E até breve. Até logo. Até. Beijos. Então é isso. Esse foi o Soltar a Conversa, hoje com a participação super especial da Manuela Xavier. Acompanhem a Manuela em todas as redes. Sempre tem muito conteúdo legal que ela compartilha, que ela divulga aí pra gente. E quero dizer que se você tiver sugestão de algum nome, de alguma pessoa que você acha que pode ser legal chamar aqui para esse papo comigo, pode me escrever. Eu também estou em todas as redes sociais, sou super ativa sempre nas redes. E também tem o meu e-mail, que é bookingjuliabranco@gmail.com. É isso, e a gente se vê na próxima conversa. De qual planeta você veio? Pra onde vai? O que se chama de desejo? Eu sempre quis mais.